Olá pessoal, professor Bruno na área com o nosso curso Escola de Direito Eleitoral Eleições 2022. Estamos iniciando hoje mais uma aula. Isso mesmo, é a aula de número 10 do nosso curso Escola de Direito Eleitoral e ainda tratando sobre o tema propaganda eleitoral. Só que hoje nós vamos para as mídias, nós vamos para a internet. É possível propaganda eleitoral na internet? Quais são as regras? Existem vedações? Os provedores de internet se sujeitam às sanções previstas na lei das eleições, nas resoluções que são divulgadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral? Então, hoje nós vamos descobrir um pouquinho como que funciona a propaganda eleitoral na internet. Hoje nós vamos falar um pouco sobre redes sociais, sobre marketing digital, as regras que vão influenciar também redes sociais e marketing digital. Envolvendo o direito eleitoral, o advogado, aquele que estiver trabalhando numa campanha eleitoral, precisa ter um conhecimento muito bacana acerca da legislação para instruir os seus candidatos, os partidos políticos, né? Então, muito cuidado com essa aula, porque ela vai ser muito útil, principalmente nesse mundo que a gente vive de tecnologia e como que o direito eleitoral entrou nesse mundo e ele entrou para ficar. E eu imagino que essas eleições de 2022, como já tem sido desde 2016, mais um pouco em 2018, grande em 2020 nas eleições municipais e agora veio o boom da internet, boom nas eleições. Então, bora começar a nossa aula de hoje? Pois bem, eu quero começar discutindo com vocês sobre questão de prazo, né? O período que é permitido. Então, eu vou aumentar um pouco aqui a telinha. Quando a gente fala de período de propaganda, assim como a gente viu lá nas regras de propaganda de rua, a propaganda na internet também é possível a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Então, todas aquelas regras que nós já estudamos sobre propaganda extemporânea, que é aquela propaganda realizada fora de época, onde há pedido explícito de voto, que ofende alguma regra, por exemplo, se durante a campanha existe alguma vedação, antes do período de campanha eleitoral, eu posso utilizar uma forma de propaganda que é vedada durante o período permitido? É claro que não. Não é porque se trata de um período que antecede a campanha que eu posso utilizar uma forma de propaganda que durante a campanha é vedada. Tá bom? A primeira observação, então, é que a propaganda eleitoral na internet, ela é possível a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral, assim como acontece com a propaganda de rua. Tá certo? Então, visto a questão do período permitido, quando a gente fala de propaganda na internet, nós temos que lembrar da manifestação do pensamento. Então, o eleitor, como a resolução chama aqui de pessoa eleitora, ela é livre para se manifestar desde que seja de forma identificada ou identificável, certo? E a limitação a essa manifestação de pensamento, ela somente vai ser possível quando, obviamente, ofender institutos. Por exemplo, ofender a honra, ofender a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Então, a regra que nós obedecemos é a livre manifestação do pensamento. E nós vamos ver mais à frente que a manifestação do pensamento ela é livre, só que no Brasil, segundo preceitos constitucionais, veda-se o anonimato. Então, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Bom, quando eu vou restringir essa manifestação do pensamento? Quando é possível limitação a essa manifestação? Quando ofender a honra, quando ofender a imagem de candidatos, e aqui eu estou falando candidatos, candidatas, partidos, coligações, federações, ou divulgar fatos que são falsos, as chamadas fake news.
Olha o que eu vou dizer para vocês. Nestas eleições de 2022, nós teremos uma chuva de fake news. E as regras de propaganda eleitoral na internet vão nos auxiliar a tentar coibir a veiculação desses fatos inverídicos. Ok? Quanto à manifestação do pensamento, ok? Agora eu coloquei aqui uma atenção para vocês. Vejam, manifestações de apoio ou crítica a partido político, candidata, candidato, ocorridas antes desta data, ou seja, antes do período inicial de propaganda, 16 de agosto, próprias do debate democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. Então, o eleitor, antes desse período, quando ele se manifesta numa rede social, por exemplo, apoiando, criticando um candidato, criticando um partido político, ele está protegido pelo princípio constitucional de liberdade de manifestação, por esse direito, não é? Um direito que atinge a todos, a liberdade de manifestação. Mas, como eu disse para vocês, é livre essa manifestação, no entanto, veda-se o anonimato. Tá certo? Pois bem, existem formas de propaganda na internet, não vai acreditando que tudo é possível. Então, nós vamos ter modalidades autorizadas de propaganda. Eu vou apresentar para vocês agora quais são as formas de propaganda autorizadas na internet. A primeira delas, veja que a resolução traz a terminologia sítio, mas entenda site, tá? A gente conhece como site. Toda vez que aparecer sítio, leia-se site. Então, em sítio do candidato, só que é com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral, hospedado de forma direta ou indiretamente em provedor de aplicação de internet estabelecido no país. Então, quando eu faço a veiculação de uma propaganda em um site de candidato, esse site de candidato tem que ter o seu endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral. Mas, professor, aonde que é feita essa comunicação desse endereço eletrônico? Ora, mais à frente nós vamos falar um pouquinho que essa comunicação é feita no registro de candidatura, no sistema Candex, que foi um dos nossos objetos de estudo lá no comecinho do curso. Então, no Candex tem um campinho para você comunicar à Justiça Eleitoral estes endereços eletrônicos. Então, lá no registro de candidatura, quando se refere ao candidato, ou no DRAP para o partido político, existem campos específicos para a comunicação desses endereços eletrônicos. A dica de ouro é: faça a comunicação de todos os endereços eletrônicos oficiais, porque aqueles endereços eletrônicos que não estão ali comunicados, isso pode gerar problema para você, porque a regra é: preciso comunicar à Justiça Eleitoral esses endereços, tá? Além do sítio do candidato, site do candidato, é possível também no site do partido, da federação, caso seja criada uma coligação, também com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral, hospedado de forma direta ou indiretamente em provedor de aplicação de internet estabelecido no país. Mensagens eletrônicas para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido, federação ou coligação, desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais. Então, eu posso fazer propaganda eleitoral mediante mensagens eletrônicas. Só que mais à frente nós vamos descobrir que não é permitida a compra de endereços eletrônicos, números, bases de dados, a cessão de endereços eletrônicos, onde você compra através de empresas. Isso não é permitido pela legislação. Então, eu posso fazer o encaminhamento de mensagens eletrônicas, desde que esses endereços, e aqui eu estou envolvendo e-mail, estou envolvendo número do WhatsApp, vamos anotar isso?
Porque quando eu falo endereços cadastrados, é amplo isso daqui, né? Estou falando de e-mails, números de WhatsApp, Telegram. Então, tudo isso, todas essas mensagens eletrônicas, esses endereços, eles deverão ser cadastrados de forma gratuita. Não podem ser cedidos, não pode ser feitas aqui uma compra dessas informações, tá bom? Tomem bastante cuidado com isso. Blogs, redes sociais, sites de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, e aqui a gente lembra sempre do mais comum, que é o WhatsApp, cujo conteúdo seja gerado ou editado. Olha só, quem pode, por exemplo, editar um blog, uma rede social? Quem poderá? Candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não contratem disparos em massa de conteúdo ou ainda qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo. Nós vamos descobrir o seguinte: a gente sabe que a regra é que não permite-se a propaganda paga. Só que nós vamos ter algumas exceções. A primeira que nós vamos ver nesta aula são os impulsionamentos de conteúdo. O candidato ele pode impulsionar durante o período permitido de propaganda eleitoral um conteúdo de propaganda. O impulsionamento de conteúdo feito pelo candidato, feito pela candidata, é totalmente permitido. Nós vamos ver isso mais à frente. Agora, quando eu tenho uma pessoa natural qualquer, que não é candidato, ela pode fazer a edição de uma rede social. Então, assim, ela vai tomar conta da rede social do candidato, certo? Pode. Blog. Então, eu posso ter pessoas naturais editando essas informações. Só que qualquer pessoa natural pode fazer essas edições, pode gerar conteúdo, mas veda a contratação de impulsionamento e disparo em massa. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho a minha própria rede social como eleitor. E eu divulgo conteúdo, gero conteúdo em prol de um candidato. Na minha rede social, como pessoa natural, eu posso impulsionar conteúdo? Não, porque a contratação do impulsionamento é feita, essa contratação, pelo próprio candidato ou pela própria candidata. Tá bom? Então, eu apresentei para vocês aqui formas possíveis onde nós vamos encontrar propagandas, portanto, na internet. Agora eu quero mostrar para vocês algumas vedações. Nem tudo é permitido. Então, dentre essas permissões, nós vamos ter situações em que não é possível propaganda eleitoral na internet. Quais são essas vedações? A primeira delas é em sites de pessoas jurídicas, de empresas. Ah, professor, mas é uma pessoa jurídica que não tem fim lucrativo, independente. Veja que a resolução e a própria lei das eleições vai trazer de forma muito clara para nós, independentemente, se tem ou não fins lucrativos, tá? Com ou sem fins lucrativos, então, com ou sem fins lucrativos, é vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral nesses sites. Será que existem outras vedações? Claro. Sites oficiais ou hospedados, olha só, por órgãos ou entidades da administração pública, seja ela direta ou indireta da União, estados, DF, municípios. Então, eu estou envolvendo aqui, por exemplo, autarquias, sites de autarquias, de fundações, de empresas públicas, sociedades de economia mista, prefeituras, então sites de municípios, estados. Na administração pública como um todo, não é permitida a veiculação de propaganda, tá certo? Via telemarketing. Eu sou da época, olha que eu não sou tão velhinho assim, né? Eu sou da época que
O telemarketing entrava em contato falando para votar em certo candidato. Tinha época que era uma chuva de ligações. Essa conduta ela não é permitida. Então, se algum candidato, a deputado, a governador, a presidente da República, entrar em contato, é uma conduta vedada. É uma conduta irregular. Então, aquelas ações, aquelas propagandas em sites, via telemarketing, via telefone, não é permitido. Tá bom? Então, é mais uma modalidade de propaganda vedada via telemarketing em qualquer horário. Ah, mas é em horário comercial. Não, o próprio Supremo Tribunal Federal já determinou sobre isso. Bom, outra modalidade vedada, nós temos aqui, pessoal, o disparo em massa. Ah, professor, mas o que é disparo em massa? A resolução que trata sobre propaganda, vou anotar aqui para vocês mais uma vez, apesar que eu já falei várias e várias vezes, é a resolução número 23.610 de 2019, que foi atualizada para as eleições de 2022, considera que disparo em massa é o envio, compartilhamento ou encaminhamento de um mesmo conteúdo para um grande volume de usuárias e usuários por meio de aplicativos de mensagem instantânea. Então, por meio de disparo em massa, de mensagens instantâneas, sem consentimento da pessoa destinatária, ou a partir da contratação, expedientes, tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e também em desacordo com os seus termos de uso. Essa forma de propaganda, ela é vedada, ok? Também é uma das formas vedadas. Então, sites